Tiaguinho tá aqui. Uma das felicidades que eu tenho é poder trabalhar com a minha família por perto, né? Então as crianças estão aqui no escritório, minha esposa trabalha aqui, e isso me dá bastante alegria e satisfação. Estou perto dos amigos, né? Tem o Edenilson, o seu Jesus, que estão aqui no prédio, então realmente sou uma pessoa privilegiada por conta disso, né? Aquilo que a gente falava ontem da liberdade, né? Boa noite, Sérgio Paim. Mais uma vez acompanhando a gente da Espanha. Sei que agora aí é tarde, né? Deve ser o quê? Por volta da meia-noite lá? Mais ou menos isso? 4 mais, 5 mais que aqui. Então sei que é tarde aí, mas Boa noite. vai valer a pena. A qualidade do som tá boa? Tá saindo bom ou tá saindo estourado aí? Ok, pessoal. Então, vou preparar a nossa aula aqui na tela do lado, na tela de transmissão, para a gente dar início a esse dia 2, certo? Beleza, obrigado. Obrigado pelo elogio aí, ô Sérgio Paim. Que bom que para você tá valendo a pena. Espero que para todo mundo aí esses dias sejam dias de aprendizado, né? Hoje a gente vai falar propriamente sobre investimento em ações. Então ontem a gente fez um apanhado sobre educação financeira. Vocês vão perceber que tem tudo a ver, porque, bom, tinha que estar em dois quadrantes lá daquele nosso raciocínio, ou ter um negócio ou ter um investimento. Ter um investimento é muito fácil quando se fala em bolsa de valores, porque na bolsa de valores você consegue começar pequeno, praticamente com qualquer quantia, então é fácil você poupar e investir essa pequena poupança ali. É diferente, por exemplo, de você investir em imóveis, né? No caso do imóvel, você investe se você tiver muito dinheiro, porque vamos parar para pensar. Quanto custa um terreno aqui no. Vamos falar em Três Lagoas, né? Três Lagoas você compra um terreno por quê? 80 mil, 70, 80 mil. Mas assim, que investimento é um terreno? Que renda que ele te traz? Nada, ele não te traz renda nenhuma, ele te traz um passivo, né? IPTU, né? IPTU, manutenção, que você tem que limpar terreno e tal. Aí você precisa de ter um imóvel lá para você poder rentabilizar esse terreno. Você vai gastar mais uma grana. Então você precisa de uns 200 mil para começar a investir em imóveis e ter uma rentabilidade que é muito menor do que a rentabilidade que o investimento em ações dá. E aí vocês vão entendendo um pouquinho mais isso. Hoje a gente vai trabalhar esses conceitos práticos, certo? Então, vou me diminuir aqui para a gente poder ver os slides melhor, ok? Então, vamos lá para o nosso dia 2 da, da Semana do Investidor, certo? Miriel está perguntando da caneca bonita da Atena. Caneca tá aqui, ó. E na verdade não é da Atena, né? É da Dalalho Moura Participações e Empreendimentos. É uma holding que a gente criou para poder deter participação em empresas, certo? O Luiz Manhã está falando que o som tá baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou aumentar ele. Certo? Espero que compense aí o som. Então vamos para a nossa aula, certo? Dia 2, a ideia aqui é começando a operar na Bolsa de Valores do zero ao lucro. Por que eu coloquei esse título no dia 2? Porque hoje eu vou ensinar um pouco sobre o que é a Bolsa de Valores, quais são algumas estratégias operacionais, como você consegue ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores. Só que no fim da aula, eu vou te dar uma estratégia gratuita, uma estratégia que, por exemplo, se você vai começar do zero, você não tem ainda dinheiro nenhum reservado, você vai fazer sua primeira reserva de dinheiro, ou você tem um pequeno capital e todo mês você quer aumentar um pouco esse capital, eu vou te dar uma estratégia gratuita que você pode aplicar
e você vai começar a ter lucro na bolsa, certo? Sem precisar de mais nada. E vou apresentar também nessa parte final da aula de hoje qual que é a nossa metodologia aqui de investimento. Essa metodologia que faz o nosso grupo fechado ter bons lucros, né? Então quem for do grupo fechado que está aí no chat, sabe que a gente não entra em operação para ter prejuízo, a gente compra empresas que muitas vezes são antagônicas ao mercado, não são aquelas empresas que os mercados estão focados, você não vê no noticiário, você não vê nas recomendações dos analistas, nem da corretora, e de repente essa empresa dá um lucro excepcional, certo? Como que a gente faz isso? Então vou mostrar como que é a nossa metodologia operacional, ok? Então vamos seguir junto aí, que a aula de hoje promete. Então, vamos lá. A gente continua com as nossas reflexões, né? Alguém aqui ficou sem dormir essa noite, pensando nas reflexões que a gente fez ontem, né? Pensando naquelas reflexões a respeito do trabalhar não te deixa rico, você não vai ficar rico trabalhando. Alguém aqui percebeu que estava nadando pelado quando a maré baixou? Então, hoje a gente vai continuar com algumas reflexões. E muitas dessas reflexões de hoje são de grandes investidores, de grandes bilionários que fizeram as suas fortunas única e exclusivamente na Bolsa de Valores, certo? Então, a primeira delas remete à nossa aula de ontem. Ela é de Charlie Munger, que é sócio de Warren Buffett. Então, ele diz o seguinte: assim como Buffett, eu tinha uma paixão pela riqueza, mas não para andar de Ferrari. Eu queria mesmo a independência. Lembra daquela reflexão de ontem? Não trabalhe para comprar coisas, trabalhe para comprar tempo. Trocando em miúdos, é o que Charlie Munger disse aqui. Ele queria não andar de Ferrari, ele queria a independência que os investimentos eles proporcionavam, né? Essa é a nossa primeira reflexão de hoje. Por quê? A razão de eu querer ensinar Bolsa de Valores e a razão da gente estar fazendo esses eventos gratuitos, e eu prometi para o grupo que eu ia fortalecer as iniciativas gratuitas da Athena, aproveitando esse período que eu estou reduzindo as minhas outras atividades, é porque a liberdade de tempo, de espaço, de você não ter limites para onde você pode ir, de você não ter limites de tempo, você ter a sua agenda livre, eu acho que é uma coisa impagável, né? Afinal de contas, o tempo que a gente vive não volta. Então, repassar isso para frente é uma coisa realmente maravilhosa, né? Então, vamos começar entendendo um pouquinho o que é Bolsa de Valores. Ontem eu fiz uma introdução, que Bolsa de Valores, para ficar fácil de entender, é um mercado. Assim como aquele mercado onde a gente compra alimentos, você tem de um lado os produtores, aqueles que produzem, que eles querem vender, e você tem os consumidores que querem comprar. Para facilitar a logística, se encontra todo mundo num mercado, que é aquele mercado de varejo que a gente conhece. Assim, a gente tem o mercado financeiro. No mercado financeiro, a gente tem a bolsa, que é um mercado. Então, tem gente querendo receber investimentos, tem empresas querendo receber investimentos e tem pessoas querendo investir. Aí, a gente tem a Bolsa de Valores como uma forma de encontrar esses dois públicos. Então, ali é um mercado onde esses públicos se encontram. E o que se vende ali naquele mercado chamado Bolsa de Valores? Uma das coisas que se vende são as ações. Então, uma definição de Bolsa de Valores é o local onde se negociam ações de empresas sociedade anônima de capital aberto listadas na Bolsa, certo? Então, uma empresa que abre capital, ela abre capital para poder vender no mercado financeiro as suas ações, para captar recursos, para investir em novos negócios, certo? Aí, quando ela vai abrir capital, ela se cadastra. O Edenilson sonha a noite inteira com o mini índice. Tem muito aluno do grupo que está sonhando com ele. Então, veja só. A empresa ela se cadastra em uma bolsa de valores. Por exemplo, recentemente, a XP, que é uma corretora de valores, é a maior corretora do Brasil, ela abriu capital, ou seja, ela vendeu ações dela, só que ela foi listada em uma das bolsas de Nova York, a Nasdaq.
ela não é negociada na Bovespa. O que a gente vai encontrar na Bovespa, que hoje chama B3, Bolsa Brasil Balcão, antiga Bovespa? A gente vai achar as empresas que estão listadas nela. Se você quiser comprar Ambev, está listada na B3. Se você quiser comprar, por exemplo, Banco Itaú, ele está listado na B3. Se você quiser comprar a Electro, que é uma empresa de energia que muita gente conhece, ela está listada na B3. Agora, se você quiser comprar Coca-Cola, ela não está listada na B3, ela está listada em uma das bolsas americanas. Se você quiser comprar Apple, ela está listada em uma das bolsas americanas, então aí não é na B3, certo? Mas as bolsas de valores são isso, são mercados onde você encontra ações, você pode se tornar sócio de empresas lá. É isso que eu coloquei aqui nessa segunda linha. Se você compra ações, você se torna sócio de empresas bilionárias e consolidadas. Tem empresas pequenas listadas na Bolsa de Valores? Tem, mas o foco, pelo menos o nosso, são nas empresas bilionárias e consolidadas, empresas fortes, onde você não se preocupa se ela vai quebrar, porque é mais fácil qualquer um de nós e qualquer uma das empresas mais queridas localmente quebrar do que uma empresa dessa vir a quebrar. Outra coisa importante, ações são ativos, grava bem isso, ações são ativos, ou seja, são propriedades, como os imóveis, por exemplo. Inclusive, comparar as ações com os imóveis facilita muito o entendimento do que é uma ação. Então, veja, primeiro, a ação é um ativo no sentido daquele que a gente mostrou na aula de ontem, né, que ativo é aquilo que te traz uma renda extra junto. Você compra uma ação, você passa a receber dividendos, juros sobre capital próprio, eventualmente vai ter uma bonificação e você pode ganhar com aluguéis de ações, que eu também vou explicar isso lá na frente. Mas elas são ativos também no sentido de serem propriedades. Você se torna dono dela. A partir do momento que você compra uma ação, não importa se o preço subir ou se o preço cair, você é dono daquela ação. O preço só mostra quanto estão pagando naquele exato momento por aquela ação. Ou seja, se eu precisar vender a ação naquela hora, quanto que eu vou receber por isso, certo? Imagina que você compra um imóvel, certo? Então você comprou o imóvel, pagou lá no imóvel R$1.000 o metro quadrado. Aí você descobre, um ano depois, que aquele imóvel vale R$500 o metro quadrado. O que muda na sua vida? Bom, se o imóvel continua tendo valor, porque existe uma diferença entre preço e valor que eu vou explicar mais à frente. Se o imóvel continua tendo valor, ele continua bem localizado. Se os aluguéis continuam caindo, ou seja, caindo na sua conta, se os aluguéis continuam entrando, se está tudo bem, o preço não importa. Inclusive, quando você tem um imóvel e alguém te fala, ó, esse imóvel hoje já não vale mais o que você pagou, você fala, tudo bem, deixa ele aí. Então, ações, mesma coisa. A partir do momento que você adquiriu, ela é sua e não importa se o preço subir ou cair, você continua tendo aquele X de participação dentro da empresa. Então, imagina que uma empresa fosse dividida em 100 ações, que não é o caso, eu estou só facilitando o entendimento. As ações, as empresas listadas em bolsa, elas têm ações, elas são divididas em milhões ou bilhões de ações. Mas imagina que ela fosse dividida em 100 ações. Se você tem uma ação, você tem 1% da empresa. Se você tem 10 ações, você tem 10% da empresa. Não importa se o preço hoje é maior do que o que você pagou ou menor do que o que você pagou. Você continua tendo aquelas 10 ações, certo? Outra coisa. Com que se ganha dinheiro, a princípio, quando você se torna sócio de uma empresa na Bolsa de Valores? Você ganha dinheiro com os dividendos e os juros sobre capital próprio, que nada mais é do que a distribuição de lucro. A empresa teve lucro, a gestão ela decidiu quanto desse lucro vai ser distribuído, e aí ela vai distribuir igualitariamente entre os sócios, ou seja, ela vai distribuir aquele lucro dividido por ações. Ela vai distribuir, por exemplo, 50 centavos de lucro por ação. Então, se você tem 10 ações, você vai receber R$5. Se você tem 100 ações, você vai receber R$50, certo? Você tem as bonificações, que eventualmente as empresas, elas bonificam seus acionistas, as empresas boas, claro,
bonificam seus acionistas com mais ações. E você tem também os aluguéis de ações. O que são os aluguéis de ações? Existe uma modalidade de operação na Bolsa de Valores, que eu vou explicar mais à frente, em que você consegue vender uma ação que você não tem para ganhar com a desvalorização. Quem vende essa ação precisa alugar essa ação de alguém. Então, se você é um cara que você comprou ações de uma empresa para se tornar sócio, você não tem previsão de vender essas ações, você pode alugar essas ações para terceiros e ganhar uma pequena remuneração que é definida em porcentagem no momento do aluguel, ganhar mais uma pequena porcentagem sobre essas ações, mantendo todos os seus direitos sobre aquelas ações. Perfeito? Pessoal, até aqui alguma dúvida? É a parte bem introdutória, mas se tiver dúvida, manda no chat aí que eu estou atento. E se tiver qualquer probleminha com som ou imagem, me avisem aí. Então, entendido o que é Bolsa de Valores, vamos à nossa reflexão 7. Essa é importante. Inclusive, quem é do grupo lembra que eu falo isso com frequência, né? Mas olha só, quando eu falo que a Bolsa de Valores ela não tem o risco que as pessoas falam que tem, ou seja, ela é de risco extremamente reduzido, muita gente acha que eu estou exagerando. Então eu vou falar uma frase que é de Luiz Barsi, é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele diz o seguinte: com disciplina e paciência é impossível perder dinheiro com ações. Então, não é nenhuma frase minha, porque quando eu falo que é minha, quando eu digo isso, o pessoal acha que eu estou exagerando. Mas aí, Luiz Barsi falando que é impossível se perder dinheiro com ações com disciplina e paciência, certo? Então, vamos entender melhor a Bolsa de Valores? Deixa eu só ver porque pulou um slide. Tudo bem. A gente viu no slide anterior que na Bolsa de Valores são negociadas ações, que ações são pedacinhos de empresa, elas são propriedades, você tem ela para você, não importa o preço e tal. O que mais é negociado na Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores também são negociados os derivativos. Às vezes a gente ouve falar, né, no noticiário sobre derivativos e não sabe o que é, então agora eu vou explicar. Derivativos, eles são contratos, eles não são ativos, eles são contratos que derivam de algum ativo, derivam de outro ativo. Por exemplo, a gente tem o contrato de mini índice futuro, que ele deriva do índice Bovespa. A gente tem o contrato de mini dólar futuro, que ele deriva do dólar. A gente tem o contrato de boi gordo futuro, que deriva do boi gordo. E tem o contrato de milho futuro, que deriva do milho. Esses são alguns derivativos e são os mais importantes para a gente, porque são esses que a gente opera no dia a dia, certo? Vou explicar como que funciona. Ao passo que o ativo ele é uma propriedade, então é sua, o derivativo ele é simplesmente um contrato. Você não paga nada por ele quando você compra, nem quando você vende. Você não paga nada. Você só adquire bloqueando garantia. Esse bloqueio de garantia é em dinheiro, ou em ações, ou em renda fixa, para você poder tê-los na carteira. E como que funciona? Conforme a cotação vai a seu favor, ele te paga em dinheiro. Conforme ela vem em conta, ele te tira em dinheiro na conta da corretora. Então é assim que o derivativo funciona. Parece complexo de entender, mas vamos ver na prática como que funciona. E eu vou explicar também o porquê que eles foram criados. Então, a razão de existirem os derivativos é para fazer uma operação chamada hedge, H-E-D-G-E, que é a proteção. Quando você ouve falar de fundos de hedge, uma empresa fez dívida e fez hedge para aquela dívida, é a proteção. Vou usar o dólar futuro só para explicar como que funciona essa questão do hedge, para que eles existem, e aí fica mais fácil de entender depois o que a gente faz com eles. Então imagina que você faça uma dívida em dólar para pagar o ano que vem, certo? Então você compra um maquinário caro que você vai pagar de uma vez o ano que vem
é lá em janeiro do ano que vem, você vai liquidar essa dívida, mas essa dívida é em dólar. O que acontece se o dólar dobrar de valor até lá, certo? Se o dólar dobrar de valor até lá, você que está aqui recebendo em real, vai dobrar a sua dívida na hora de você comprar o dólar para fazer o pagamento da dívida. Então, o contrato de dólar futuro serve para você travar essa operação. A partir do momento que você faz a dívida, você compra dólar futuro na Bolsa de Valores. Se a cotação do dólar subir, você vai pagar mais caro na dívida, só que a Bolsa de Valores vai te pagar em dinheiro, certo? Na sua conta. Então você travou. Se a cotação do dólar cair, você vai pagar mais barato na dívida, só que você vai ter que colocar dinheiro para cobrir a sua operação do dólar futuro. Então você trava. O índice futuro serve para você travar uma carteira de ações. Você tem uma carteira de ações que tem uma certa exposição ao índice Bovespa. Ou seja, se o índice Bovespa cair, é porque suas ações estão caindo. Você vende contratos de índice futuro. Se as ações caírem, o índice futuro te paga em dinheiro. Se as ações subirem, você cobre o valor da diferença em dinheiro para a Bolsa de Valores. Então ele é feito para fazer travamento. A mesma coisa se aplica ao boi gordo, para quem vai comprar ou vender boi gordo com data futura, o milho futuro. E para que a gente usa esses derivativos que são negociados na Bolsa de Valores? A gente usa esses derivativos para especular, para fazer trades, mas calma que isso daí eu vou explicar melhor. Só para vocês entenderem que na Bolsa de Valores são negociadas ações e são negociados também derivativos. Esses que eu mostrei são alguns derivativos, mas a gente tem outros derivativos na Bolsa. Opções, por exemplo, são derivativos, são contratos futuros para travamento também, para proteção de posição. Mas para efeito da nossa aula hoje, opções não interessam. O que interessa são esses contratos futuros que eu mostrei aí, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Conseguiram entender a diferença de ação e derivativo? Eu sei que é um pouquinho complicado no início, mas está tranquilo, beleza? Assim a gente vai passar aí para a nossa 8ª reflexão. Essa é importante, eu quero que vocês gravem bem, inclusive para os alunos. Eu já falei essa frase, mas vou reforçar ela aqui. É um ditado do pessoal que joga pôquer. Diz o seguinte: olhe em volta da mesa. Você vai jogar pôquer, você chegou, sentou, olhe em volta da mesa. Se você não identificar o otário, ou seja, aquele cara que vai bancar os ganhos da mesa, levante-se, pois o otário é você. Essa frase, ela se aplica perfeitamente no mercado financeiro. Por quê? Quando você entra no mercado financeiro, você entra na Bolsa de Valores, em ações, é óbvio, quanto mais você acumular ações, mais você vai ganhar, porque vai ter mais dividendos e tal, enfim. Mas nos derivativos, quando você está ganhando, alguém está perdendo e vice-versa. É um jogo de soma zero, o derivativo. Se você entra no mercado e não sabe quem vai pagar a conta, sai porque provavelmente é você. Isso eu estou dizendo não para assustar. Eu estou dizendo para reforçar a importância do conhecimento. Se você entra, o operacional é fácil. Aí você entende, não, abri uma conta na corretora, coloquei um dinheiro, aí a corretora já me avisou que com R$200 eu consigo operar um contrato de índice futuro. E aí eu entro lá na salinha da corretora, tem um cara que parece o cara do bingo, já cantando as operações, dando as operações e tal, e aí eu me iludo e falo, não, com isso aqui dá para ganhar dinheiro fácil. Aí perde e sai falando que a bolsa é cassino, mas nem sabe o que é derivativo, como que funciona, como que faz certo, quais são técnicas e tal. Então, olha só, se você entrou no mercado e não sabe quem é que vai pagar a conta, sai porque você vai pagar. A gente aqui no grupo, a gente sempre sabe quem vai pagar a conta. É ou não é? Eu tô mentindo? Toda vez a gente fala, quem que tá pagando a conta? Quando vem uma notícia como aquela do bombardeio lá do Iraque, quem que vai pagar a conta? É o cara que saiu na notícia, por exemplo, entendeu? Então a gente sempre sabe quem vai pagar a conta. Se você não sabe, sai porque você vai pagar. Pessoal, beleza até aqui? Agradecer aí o pessoal que está entrando aí, a Maria Isabel. Maria Isabel, inclusive, compartilhou que ia ter
a live agora à noite, né? O dia 2 da semana do investidor. Gostaria de agradecer, eu vi lá no seu Instagram. Um abraço aí. Danilo. Danilo é amigo de alguém aí da turma? Como conheceu a gente? Manda aí pra gente saber. Vamos lá então. Seguindo. Sabendo que existem as ações, e ações são propriedades. Sabendo que existem os derivativos, que são contratos futuros, que você não precisa pagar nada, você só precisa dar uma garantia para operar mercado futuro. Quais são as estratégias operacionais, certo? Então, vamos lá. E agora vocês vão entender alguns termos que são usados para designar essas pessoas que atuam no mercado. A primeira estratégia operacional que a gente tem em Bolsa de Valores é o famoso Buy and Holder. O que é o Buy and Holder? O Buy and Holder é aquele cara que ele compra ações, como o próprio nome diz, compra e segura. É aquele cara que compra e não larga nunca mais. Ele compra para nunca mais vender, certo? Ele pode eventualmente vender por algum... Ah, o Danilo é da AGE. Poxa, muito legal. Obrigado por estar aí. A AGE é a Associação dos Jovens Empresários aqui em Três Lagoas. É um pessoal realmente muito unido, eu faço parte e estou muito agradecido de ter você aí. Então o Buy and Hold, o Buy and Hold ele nada mais é do que você comprar para nunca mais vender. O Buy and Holder é o sócio, é aquele cara que compra para ter a ação para o resto da vida. Só dá para ser Buy and Holder com ações. Você não consegue fazer Buy and Hold com derivativos. E vocês vão entender o porquê. Então, Buy and Hold é aquele cara que compra ações para nunca mais vender. E o trading? O trading é a prática de você ganhar com a variação do preço. Você compra barato e vende caro. Ou você vende caro e recompra barato. Depois eu vou até mostrar no gráfico como isso funciona e a gente faz. Edenilson lembrando aí que é meu padrinho na AGE, eu tenho muito orgulho disso. Dentro da prática do trading, de acordo com o tempo ou com a estratégia de aquisição das posições, você tem algumas variações. Então você tem o position trade. Position trade é aquele trade que dura às vezes anos. Tem uma posição mais longa, mas a ideia é fazer trade, é comprar e após alguns anos de valorização vender. A pessoa identifica um grande ciclo econômico na bolsa. Por exemplo, esse atual começou em 2016, e aí ele compra as ações ali no início do ciclo e fica até o ciclo acabar. Esse é o position trade. O swing trade, ele é a compra e a venda, ou a venda e a compra das ações para ganhar com a valorização, só que num período de algumas semanas ou meses. Então ele é um pouquinho mais curto do que o position trade. Aí você tem o day trade. O day trade, ele tem inclusive uma regulamentação própria para imposto de renda e tal. O day trade é comprar e vender no mesmo dia. Então você abre a sua posição comprada de manhã e fecha à tarde, por exemplo. Ou abre e em meia hora fecha, por exemplo. Você comprou às 10 e vendeu às 10h30. Isso é um day trade, certo? A corretora, inclusive, ela te oferece condições especiais para você operar day trade. Mas eu vou explicar que isso aí é uma grande armadilha. As corretoras, elas oferecem condições especiais. Você consegue operar alavancado, com dinheiro que não é seu. Você consegue operar derivativos com uma margem extremamente maior do que a margem segura. Mas calma que vocês vão entender que isso é uma grande armadilha. Aí você tem uma variação do day trade, que é o scalper trade. Vocês já devem ter ouvido esse termo no YouTube. O que é o scalper trade? É aquele trade que dura alguns segundos. Então o cara compra, deu uma variadinha, ele vai e vende. Então ele pega pequenas variações. E por fim a gente tem os trades automatizados, que são aqueles feitos por robô, certo? Então você tem um robozinho, a corretora, vamos voltar para a corretora, ela disponibiliza também condições especiais para quem opera com robô, porque ela oferece o MetaTrade, que é um aplicativo, que é uma plataforma de investimento para robô, onde lá você configura o seu robô para ele investir para você. Ela te oferece pacotes de corretagem, ou seja, a corretagem da XP, para operar contratos futuros, é de R$2 por contrato. Então, quando você compra, você paga R$2 por contrato. Quando você vende,
você paga R$2 por contrato. A nossa posição no índice futuro, a nossa do grupo, desse último grupo não, mas eu falo a posição completa. Eu venho carregando desde agosto. E eu só vendo e recompro quando os contratos vencem e eu rolo a posição para o contrato seguinte. Ou seja, eu pago pouquíssima corretagem para a corretora. Agora imagina o cara que ele faz day trade, faz scalper trade e faz trade com robô. Ele compra e vende toda hora dentro do mesmo dia. Imagina o quanto que esse cara não paga de corretagem para a corretora, certo? Embora que a gente vai tratar mais à frente dessas estratégias operacionais, eu vou dar uma pincelada no que eu acho, tá? O buy and hold, se você olhar os grandes bilionários da bolsa, o que eles fazem? Buy and hold. Se vocês pegarem, por exemplo, Warren Buffett, eu acho que ele nunca escreveu um livro, mas tem muitos livros de parentes dele, gente que convivia com ele, que trazem excelentes informações. O Warren Buffett, ele diz o seguinte: eu nunca paguei um centavo de imposto para o governo, porque eu nunca vendi uma ação. Então esse cara é o quê? É um buy and holder, ele compra e segura, certo? Qual que é a vantagem de você ser buy and holder? A primeira vantagem é que você coloca as probabilidades ao seu favor. Por quê? Uma ação de uma empresa, ao longo do tempo, se a empresa é boa, ela sempre vai valorizar. Sempre vai valorizar. Querem prova? Agradecer o David, né? O David faz parte do nosso grupo fechado. A Vivian está aí presente. Obrigado, Vivian. A Divina, né? A Divina veio novamente aí no segundo dia. Parabéns aí pelo empenho. Então vamos lá, eu vou puxar meu gráfico na tela, só para vocês entenderem quando eu digo que empresa boa ao longo do tempo ela sempre sobe. Vou pegar um banco aqui, porque banco eles estão passando por um momento difícil na bolsa, né? Então se você olhar, isso aqui é um gráfico de preço de Bradesco. Você olha aqui, eu estou olhando um período de julho de 2019 até agora. Se você olhar, fala, nossa, mas é lateral, né? Ele cai, sobe e não sai do lugar. Vamos dar uma olhada mais afastadinha no Banco Bradesco? Então vou afastar o gráfico. Opa, aqui a coisa já começa a mudar de figura, né? Se eu pegar aqui um período de 2012 até 2020, aí já é diferente, ó, a gente já tem uma subida forte. Se você pegar aqui em 2016, que foi a grande virada da Bolsa Brasileira, Bradesco estava cotado aí a R$ 9,00, hoje está 34. Agora já está começando, e cada losango desse que vocês veem no pé do meu gráfico, ó, é pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio. Então distribuiu muito dividendo e cresceu muito. Aí você fala assim, né? Mas caramba, aqui tem um baita de um período lateral. Então vamos afastar mais Banco Bradesco para a gente dar uma olhada? Olha aí, agora eu tenho um período partindo de 94 aqui até agora. Dá uma olhada. Então quando você olha mais afastado, uma empresa boa, o caminho dela é sempre para cima, certo? Então o buy and holder, ele se beneficia dessas chances de, como você não vende, você fica um período mais longo e surfa uma onda de alta maior. Isso daqui, por exemplo, é a crise do subprime de 2008. Essa aqui, ó. Cadê? Não, nem tá aqui, perdão. Eu vi uma queda forte. Aqui a gente tem 2015, ó. Vamos pegar aqui essa queda de 2015, o cara tenha comprado no topo. Mas se ele só segurou a ação, pouco tempo depois ele estava muito no lucro, né? Aqui é a greve dos caminhoneiros, ó, mas vamos supor que o cara só segurou a ação, ele está muito no lucro. Então, o buy and holder, ele se beneficia do longo prazo, ele coloca as chances ao seu favor. Se você pegar qualquer empresa boa, ela vai ser assim. Vamos pegar, aproveitar que está aqui na minha aba, VEG também, né? Vou pegar a VEG. Olha lá. No longo prazo, empresas boas, o caminho é sempre para cima, não tenha dúvida. Mas quais são outros benefícios do buy and holder?
ele dedica bem menos tempo à atividade de investimento, porque o buy and holder, ele costuma reavaliar as posições dele, as empresas dele, uma vez por ano. Inclusive, existe a recomendação do cara olhar a cotação da empresa uma vez por ano, o buy and holder. Então, ele dedica muito menos tempo à bolsa de valores. E questão de pagamento de tributos, porque veja só, o Brasil tributa o consumo, basicamente. Quando você compra uma ação, você não paga nada de imposto quando você compra ela. Você paga sobre o lucro quando você vende. Só que se o cara nunca vai vender, ele não vai pagar imposto. E os dividendos, só para lembrar, eles são isentos de imposto de renda. Então, o buy and holder tem essas vantagens. E quem faz trade, né? Se o longo prazo ele traz uma vantagem para quem opera ações, quanto mais longo o trade da pessoa, maior a chance dela acertar. Então o cara que faz trade mais curtinho, ele está colocando as possibilidades contra ele. O cara que faz trade mais longo, ele está colocando as possibilidades a favor dele. Então imagina, o cara que fala assim, ó, eu vou comprar uma ação hoje, perdão, saí da apresentação aqui, só puxar o gráfico de novo. Aí já vamos falar de derivativo, né? Vou trazer o gráfico do índice futuro aqui, ó, pra gente. Então veja só, tem gente que faz trades muito curtos, por exemplo, o day trader, né? Olha o problema do day trader. Isso aqui não é uma pernada de alta na cotação do índice futuro, é uma pernada de alta, uma baita de uma pernada de alta. Se o cara todo dia apostar que vai subir, por exemplo, esse dia foi de queda. Esse dia subiu e caiu, esse dia subiu e caiu. Como que o cara ele vai acertar o que vai acontecer dentro de um dia, certo? Então, o cara põe as chances contra ele. Mas vamos imaginar a nossa metodologia. A gente começou um trade no índice futuro aqui e está carregando a posição até hoje. Então essa queda não afetou a gente, essa queda não afetou a gente, essa daqui também não, e a gente segue posicionado. Então, quem faz trade, ele coloca as chances a favor dele a partir do momento em que ele faz trades mais longos, certo? Então, o que eu acho? Day trade, a chance de você conseguir ter sucesso são mínimas. Em geral, você vai aprender day trade com pessoas que não te mostram os ganhos consistentes dela, com gente que às vezes nem opera com o próprio dinheiro, né? O pessoal às vezes de corretora, eles te dão a recomendação de compra e coloca lá na planilha deles, mas eles não estão colocando o dinheiro deles. Então, e aí tem o pessoal que me fala assim, não, mas day trade funciona, scalper trade funciona, operar com robô funciona. E para esse pessoal, porque eu sei que tem gente aí que já opera na Bolsa de Valores, eu vou fazer um raciocínio bem simples. Vamos imaginar que operar com robô desse dinheiro. Você pega seu MetaTrader, você programa o seu robozinho de investimento e põe ele lá para operar. Ou você fazendo day trade, você consegue bater a rentabilidade de qualquer banco, qualquer fundo de investimento, porque é isso que pregam os defensores do day trade. Imagina o Itaúzão, bem grande, com uma estrutura de capital gigantesca. Ele tem grana para pagar os melhores programadores do mundo para desenvolver um baita de um robô de investimento para ele ganhar dinheiro com isso. Ele poderia pôr uma galera especialista em day trade para ficar fazendo day trade para ele para ganhar dinheiro para os cotistas dos fundos de investimento que ele tem. No entanto, ele paga bons traders para operar longo por ele. Então, se os grandes eles não operam curto e se os grandes eles não operam robô e todo mundo reconhece que o grande ganha dinheiro, por que vai fazer como o pequeno? Né? Melhor imitar a estratégia do grande, pelo menos esse é o nosso pensamento. Eu vou parar aqui um pouquinho só para responder algumas perguntas que eu estou vendo rolar aqui no chat. A Glaucio perguntou, cadê aqui? Deixa eu ver. O que seriam dividendos, né? A Mirielle perguntou. Tá, e a Glaucio disse que gostaria de saber. Então, veja só, o Glaucio. Imagina
que você é dona de uma padaria, fazendo novamente alusão aí à padaria Pão da Vida. Suponhamos que você seja dona de uma padaria. Aí tem você e mais 4 sócios. Cada um tem 25% da padaria, certo? Aí vocês decidem que vão pegar o lucro de um ano, sei lá. Aí vocês apuram que o lucro foi de 100 mil reais e vocês falam, metade do lucro a gente vai distribuir. Aí, então quer dizer, 50 mil do lucro vocês vão distribuir. Vocês são em 4 sócios que têm igual participação na empresa. Então cada um dos sócios vai receber R$ 12.500, né? Você pega 50 mil, divide por 4, R$ 12.500. E essa fração que você vai receber são os dividendos. Nessas empresas listadas em bolsa, como que isso funciona? A empresa teve lá 1 milhão de lucro, tá? Estou falando um número pequeno, mas é só para entender. 1 milhão de lucro. Aí ela faz uma assembleia e aí decide que ela vai distribuir desse 1 milhão de lucro, 1 milhão de reais, ela vai distribuir 500 mil. 500 mil vai reintegrar o caixa da empresa, vai voltar para o caixa da empresa. E 500 mil ela vai distribuir entre os sócios, entre os acionistas. Ela pega esse 500 mil que ela vai distribuir, divide pelo número de ações da empresa e aí vai dar um valor por ação que cada um vai receber. E esse dinheiro é acreditado na sua conta da corretora. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui meu gráfico de novo. Eu gosto de usar o gráfico que nele fica bem claro. Vou pegar a Transmissões Paulista, que é uma empresa de transmissão de energia. Então, ó, por exemplo, no dia 16/12, ela pagou 16 centavos de juros sobre capital próprio, que seria quase a mesma coisa que o dividendo, por ação, certo? A Assembleia Geral que decidiu isso foi no dia 10/12 de 2019. Um pouquinho antes aqui, ó, no dia 11 de novembro de 2019, ela pagou juros sobre capital próprio de 33 centavos por ação e pagou também dividendos de 44 centavos por ação, com a Assembleia Geral que decidiu isso no dia 5 de novembro. Aí se você voltar um pouco, no dia 5 de abril de 2019, aqui foi um desdobramento, né? Desdobramento provavelmente vou explicar na aula de amanhã. Aí se você voltar aqui, ela pagou, ó, no dia 7 de dezembro de 2018, ela pagou R$ 3,59 por ação de juros sobre capital próprio, ela pagou R$ 3,84 por ação de dividendo, ou seja, somando os dois aí dá R$ 7,40, vai, R$ 7,40. Se você tem 100 ações, são R$ 740 que você recebe lá na sua conta da corretora, entendeu? Ficou claro aí o que seria o dividendo? Aí ele entra em dinheiro. Agora, se você tem uma estratégia de enriquecer usando a Bolsa de Valores, o que você tem que fazer? Pega esse dividendo e compra mais ações. Ou da própria Transmissões Paulista, porque imagina, você tem 100 ações. Aí pagou R$ 740 de dividendos porque você tem 100 ações. Se você comprar, sei lá, mais 10 ações da Transmissões Paulista com esse dinheiro, na próxima você vai receber proporcionalmente mais dividendos, porque agora você tem 110 ações e não mais 100. O dividendo é pago por ação. Ou você pode comprar de outra empresa que você acha que está mais vantajosa naquele momento. E se você afastar bem o gráfico, ó, você vai ver que com frequência ela paga, né? É de forma irregular, mas com frequência, né? Não tem um período determinado, mas é com frequência. Se você pegar um banco, ele já paga com mais frequência. Itaú, ó, todo santo mês ele tem dividendo, ó. Menor, mas tem. Olha lá, todo mês ele paga dividendos. Então vou fazer uma comparaçãozinha para ficar mais fácil de visualizar. Imagina que você compra imóveis. E eu estou usando os imóveis porque imóvel é mais comum. Quem tem imóvel sabe como funciona e quem não tem sabe também porque é da cultura brasileira investir em imóveis. Então imagina que o imóvel é a ação. Você pode comprar um imóvel com duas finalidades. Você pode comprar o imóvel com a finalidade de ficar com ele para sempre, para viver dos aluguéis. Então imagina que o cara tem
40 apartamentos que ele aluga por R$ 1.500 cada apartamento desse. Já vou responder sua dúvida, Sérgio. É uma boa pergunta, O do Mauro também, já vou responder. Então, legal. Muito obrigado por mandar aí as dúvidas. Então, imagina que você tenha 40 apartamentos e aluga R$ 1.500 cada. Dá R$ 60 mil de aluguel por mês. Ou seja, o cara ganha 60 mil conto sem sair da casa dele. Para que ele vai vender os apartamentos? Não importa o preço. Imagina que o apartamento dobra, triplica, quadriplica de preço. Mas esses apartamentos, eles dão 60 mil sem o cara precisar sair da casa dele. Para que ele vai vender? Então, o que o cara está fazendo com esse apartamento é um buy and hold. O apartamento são as ações. O aluguel são os dividendos, certo? Então, você pode ter um grupo de ação sendo buy and holder e essas ações te pagam dividendos suficiente para você viver. Então, esse é um propósito. Só que o cara ele pode, de repente, ter uma grana livre e querer comprar um apartamento, ou uma casa, ou um terreno, simplesmente porque ele sabe que vai ter uma forte valorização daquele imóvel e ele vai vender depois. Então o cara compra um imóvel, um terreno, melhor dizendo, onde Judas perdeu as botas, porque ele sabe que ali vai sair um grande empreendimento do lado e vai valorizar muito. Ele não está nem aí com o terreno, às vezes ele não vai nem capinar o terreno, ele só quer comprar, largar o terreno lá quietinho, a hora que fizer o empreendimento e aumentar o valor ali, ele corre e vende e fica com lucro. Imagina que, lógico, o terreno é a ação. Então, o que o cara está fazendo aí? Um trade, certo? Então, só para ficar mais fácil visualizar. A pergunta do Mauro, realmente, quando você compra e vende para fazer trade, tem que ser dentro da mesma corretora, tá? Você pode ter, tipo, a mesma ação em corretoras diferentes. Só que a Bolsa de Valores, ela visualiza sempre um grupo de ações seu. Isso aí fica separado só na corretora. Se você comprou na XP, você vende na XP e vice-versa, certo? O trade ele acontece sempre dentro da corretora. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu não perguntava o negócio de trade, não. Você pega um lote, você pode mudar de corretora. Entendi. Mudar de corretora você pode. Tem o que a gente chama de portabilidade de ações. Então imagina que, vamos supor, você tem suas ações na XP. Você quer mudar, sei lá, para mudar o mais, você pede a portabilidade. Essas ações são transferidas. Isso por quê? Porque imagina que você é buy and holder e você está há muito tempo com essas ações já te pagaram muito dividendos e tal, e elas valorizaram muito. Se você precisar mudar de corretora e para isso você liquidar essas ações e recomprar essas ações em outra corretora, você vai pagar um monte de imposto de renda sobre o lucro. Então, você fica ali quietinho na corretora, você quer mudar de corretora, pede a portabilidade das ações, que aí você não paga imposto de renda nenhum. Exatamente, continua posicionado normalmente. Tá? Aí o Sérgio Paim, né? O Sérgio Paim, ele está perguntando se todas as empresas pagam dividendo. O Sérgio Paim, nem todas, tá? Se a empresa tem lucro, ela precisa distribuir pelo menos uma porcentagem de dividendo. Só que muitas vezes a empresa não tem lucro. Aí você fala assim, mas por que eu investiria numa empresa que não tem lucro? A empresa ela pode não ter lucro por diversos fatores. Um dos fatores que pode levar a empresa a não ter lucro é ela reinvestir todo o lucro, ela comprar novos negócios, enfim. Você pega a Suzano, por exemplo, Suzano não distribui lucro, mas ela compra negócio, ela comprou a fibra aqui em Três Lagoas, ela aumenta absurdamente. E qual que é a vantagem de eu investir numa empresa assim? Ela é uma empresa em crescimento. Então, nesse momento, ela não distribui dividendos, só que ela está aumentando muito o patrimônio dela. Se ela aumenta o patrimônio dela, naturalmente as ações vão aumentando. Por quê? Se você estudar a evolução de preço de uma empresa, por mais que tenha alguma distorção para cima ou para baixo, o preço sempre acompanha o lucro. Porque o mercado não é bobo. Quando a empresa começa a valer muito mais do que a lucratividade que ela traz, o preço começa a cair para encontrar o lucro. E quando ela está muito abaixo do que ela realmente produz de lucro, o mercado começa a ter atenção para ela, começa a comprar e a cotação sobe. Então tem empresa que
ela tem o lucro da operação, o lucro bruto, mas não tem o lucro líquido porque ela reinveste tudo. E essa empresa é uma empresa boa porque ela vai crescer, uma hora ela vai estar grande para o mercado dela e ela vai começar a pagar dividendo. Aí o que você ganhou com isso? Bom, seu patrimônio aumentou, porque de repente você comprou 100 mil reais de ações e agora você tem 200 milhões em valor financeiro dessas ações, e aí ela começa a pagar os dividendos para você. Agora, é estratégia, porque, por exemplo, para quem é mais jovem, está formando patrimônio, as empresas de crescimento, elas são muito interessantes. Mas se a pessoa está querendo já se aposentar e quer um rendimento vindo das ações, ela já não fica tão interessante. É melhor você montar uma carteira de empresas que pagam bons dividendos, certo? Espero que eu tenha sido claro aí. Se não for... Sobre se é gerado algum certificado de propriedade da ação. Na verdade ele é gerado, mas só que ele é virtual. Até um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, essa é a nota de corretagem. É porque no treinamento, inclusive, a gente fala sobre isso, né? A custódia das ações não fica com a corretora, fica com a CBLC. Então, se tiver qualquer problema com a corretora, você não perde a custódia das ações, elas continuam sendo sua. Antigamente tinha um certificado. Acho que, inclusive, você pode requerer esse certificado, mas não tem necessidade. Hoje ele é eletrônico, certo? No caso, normalmente os dividendos eles são pagos na forma de dinheiro. Então, acredita-se dinheiro na sua conta. Quem já tem conta na corretora, você vai lá, por exemplo, no aplicativo da XP e olha em proventos projetados. Lá vai estar quais são os dividendos que estão na fila para serem pagos, certo? Voltando aqui então. No nosso caso, o seu Jesus está deixando mostrar o dele. Então, vou pôr aqui perto da câmera, ver se pega. A guia proventos projetados dele. Vou aumentar aqui só um minuto. Tá dando para ver aí? Então aí são dividendos que ele está recebendo. Por exemplo, Cielo, caramba. Cielo, Porto Seguro, Transmissões Paulista, Bradesco, enfim, tá ali na fila para cair em dinheiro na conta dele. Você vê que é uma lista grande de dividendos que ele vai receber ao longo desses próximos dias ou semanas. Certo? Então, só para ficar mais claro. Então, além das ações, agora ele tem também os dividendos que ele está recebendo. E qual que é o lance? Por que é difícil você perder dinheiro com ações? Porque empresa, diferente de propriedade imóvel, diferente de terreno, um terreno, uma casa, um prédio, alguma coisa assim, ele só vai valorizar por conta das condições do local, se tiver alguma alteração nas condições do local, ou ele vai valorizando acompanhando a inflação, só isso. A empresa não, ela valoriza porque ela está gerando riqueza, ela está produzindo riqueza. Ela tem a atividade econômica dela e todo mês ela tem lucro, aí uma parte desse lucro ela distribui, mas a maior parte volta para o caixa da empresa, que vai virar novos investimentos, e ela está crescendo por conta disso, ela gera riqueza. Então, a proporção do crescimento de uma empresa para uma propriedade imóvel é descomunal, né? Só para vocês entenderem porque tem empresas que multiplicam por 3, 4 o patrimônio da pessoa, né? Passando para a próxima parte, a gente tem outra reflexão. Agora, essa daí é do Warren Buffett, eu não coloquei, mas é do Warren Buffett. Falando sobre preço. É muito melhor comprar uma companhia maravilhosa a um preço justo do que uma companhia justa a um preço maravilhoso. Né? O Senhor Jesus gosta disso, que ele gosta muito de acompanhar preço. Essa reflexão eu coloquei aí, porque na aula de amanhã eu vou ensinar como você ter uma referência se o preço da ação está justo ou não está. Se o preço da ação, se a ação está cara ou está barata. Porque, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você pergunta é o preço. Você quer saber se está caro ou está barato. Quando você vai comprar um carro, você tem a tabela FIPE,
Você sabe mais ou menos a quanto está sendo vendido aquele carro na cidade? Imóvel, o corretor vai dar uma avaliada para você e aí você tem um parâmetro para dizer se está caro ou barato. E nas ações, como que eu sei se ela está cara ou barata? Então amanhã eu vou ensinar para vocês, certo? Falando então agora propriamente do buy and hold, o buy and holder é sócio. Então quando você fala o cara é sócio, ele é buy and holder. Porque, lógico, se eu comprar para trader, pelo curto período que eu fiquei comprado, eu sou sócio da empresa. Mas não é o meu desejo, eu não comprei com essa finalidade, eu não tenho a mentalidade de sócio. Já o buy and holder, não. Quando ele compra porque ele quer ser sócio daquela companhia, certo? Quando você fala o Jorge Paulo Lemann é dono da Ambev, ele é sócio por ações da Ambev, ele é o buy and holder da Ambev, só que ele é o controlador, é o majoritário. Tá? Tô dizendo isso a grosso modo, porque ele faz isso através de outra empresa, mas só para vocês entenderem como que funciona. Quando você compra, você é sócio do Jorge Paulo Lemann, ponto. Não importa se você tem 10, 100 ou 1000 ações, tá? O que muda é que quando você tem muitas ações, você pode participar do conselho da empresa e se você tiver a maioria, é você que controla a empresa, você compra o controle da empresa, tá? O buy and holder, ele compra para nunca mais vender, como eu disse, ele procura empresas extraordinárias. Então, qual que é a preocupação do buy and holder? Essa empresa, ela está num setor que é pouco competitivo, porque menos competição, mais lucro. Se eu puder ser sócio de uma empresa que monopoliza alguma coisa, inclusive é melhor. De um setor que é difícil entrar, por exemplo, eu sou sócio de um banco, é fácil montar um banco? Não, não é fácil, tem muita regulamentação. Então tem pouco concorrente naquela área. É fácil entrar no mercado de energia elétrica? Não. Você entrar no mercado de energia elétrica, você precisa ganhar licitação, você precisa ter uma estrutura grande, então pouco concorrente. O negócio dessa empresa vai durar, por exemplo, daqui 30, 40, 50 anos, essa empresa vai existir, provavelmente vai ser líder do setor dela. Qual que é a margem de lucro dessa empresa? Porque lucro é o que mantém uma empresa viva. Se eu puder escolher entre uma empresa com pouco lucro e muito lucro, eu prefiro a de muito lucro. Então o buy and holder ele se preocupa com esses fundamentos, né? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, se vocês me permitem, para vocês começarem a ver a prática de como funciona. Vou pegar um site, fica inclusive como dica, chama Fundamentos. Inclusive no grupo fechado a gente usa bastante ele. O Fundamentos, como o próprio nome diz, ele traz alguns fundamentos da empresa bastante sistematizados. Uma empresa que está bastante na moda é a Magazine Luiza, né, por causa da valorização dela. Vamos dar uma comparadinha? Magazine Luiza, aqui traz todas as informações de forma sistematizada dela, tá? Ela é uma companhia que tem valor de mercado de 87 bilhões, 735 milhões e 500 mil reais, divididos em 1 bilhão, 624 milhões, 730 mil ações. Vamos dar uma olhada. Qual que é a margem de lucro líquido da Magazine Luiza? Ou seja, depois de toda a operação, toda a conta paga, imposto, operacional, pagou tudo, quanto que sobra líquido? 5,2% de lucro líquido. Qual que é o valor patrimonial? Ou seja, se eu pegar o patrimônio líquido da empresa e dividir pelo número de ações, quanto que cada uma ação tem de valor patrimonial? R$ 1,97. Quanto que ela está custando? R$ 54, certo? Conseguiram pegar até aí? Agora vamos comparar com uma outra empresa? Vou abrir até aqui em outra aba. Fundamentos. Vamos pegar agora uma empresa que é muito querida minha, gosto muito, Transmissões Paulista, tá? A margem líquida, ou seja, pagou tudo, quanto que sobra para ela da operação dela? 57% de lucro líquido, tá? Quanto de patrimônio tem em cada ação? R$ 18,14. Quanto que ela está custando? R$ 22,36. Aí eu te pergunto, só com base nisso, é lógico que tem outras coisas que a gente vai olhar, mas só com base nisso, vocês conseguem ter uma intuição de qual que é a empresa que é melhor e qual que é a pior para ser sócio? Vamos responder aí no chat? Vamos ver se vocês estão atentos aí.
Qual que é melhor para ser sócio? A Glau perguntou se eu sou buy and holder. Eu vou responder já já, tá? Aliás, melhor, na parte final da aula, que eu vou mostrar qual que é a nossa metodologia, você vai entender o que a gente faz. Magazine Luiza, relembrando, ela tem uma margem líquida de 5,2%, ela tem um valor patrimonial por ação de 1,97 e está custando 54. Aí você pega a Transmissões Paulista, tem 57 de lucro líquido, de margem líquida, tem um valor patrimonial por ação de 18,14 e está custando 22,36. E aí? Quem que está mais caro e quem que está mais barata e quem que é melhor para ser sócio? O que vocês acham aí? Um abraço aí pro Elinho, meu colega de profissão, advogado também. Obrigado aí pelo sucesso aí. Valeu. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos comparando Transmissões Paulista e Magazine Luiza. Olha lá, o Danilo tá esperto. Transmissões Paulista, você quer ser sócio de uma empresa que tem lucro de 57% ou você quer ser sócio de uma empresa que tem lucro de 5,2%? Entendeu? É essa a diferença. Falando em dividendos, por exemplo, tem um indicador fundamentalista, mas isso é assunto da aula de amanhã, que chama Dividend Yield. Olha lá, o Sérgio Paim falou, a Transmissões Paulista está perto do valor real. Mas por que agora vocês estão sacando que Transmissões Paulista está mais barata? Porque agora vocês têm duas referências. Primeiro é o valor patrimonial, né? Então, assim, a empresa ela tem um certo patrimônio e ela tem um valor de mercado, tá? Quanto mais perto do valor patrimonial você comprar, lógico, melhor. Embora que não é só isso que deve ser levado em consideração. E outra coisa é a questão do lucro. Você quer ser sócio de uma empresa que tem 57% de lucro ou de uma que tem 5,2%, tá? Então, essa que é a ideia. Não precisa ter giro. Tem gente que fala assim, não, mas é 5,2%, mas ela gira muito, ela tem muito fluxo, tem muito faturamento. Aí até pior. O problema de você ter margem pequena é que qualquer problema que a empresa tem, ela entra no prejuízo. Então, margem grande é coisa boa. O Dividend Yield é um indicador que mostra basicamente o seguinte. Eu compro a ação hoje. O que ela pagou de dividendo nos últimos 12 meses representa em porcentagem em cima do valor da ação hoje. Que quer dizer mais ou menos o seguinte, imagina que ela pague os mesmos dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, ela pague nos próximos 12 meses. Quanto por cento isso vai representar do preço da ação? Para eu ter uma ideia de em quanto tempo essa ação vai se pagar. A Magazine Luiza tem um dividend yield de 0,3%, ou seja, menos de 0,5% do valor da ação. Ela paga de dividendos. A Transmissões Paulista paga 6,8% do valor da ação. Então, quer dizer, para ser sócio, é isso que o buy and holder ele procura. E para que serve o buy and hold? O buy and hold serve para se acumular patrimônio. Ele acumula patrimônio, só isso. Lembra que ontem a gente falou da diferença entre patrimônio e capital alocado a risco? O patrimônio não se gira, ele só se acumula no buy and hold, certo? Passando para frente, a gente vai para a próxima reflexão. Essa é outra máxima do nosso grupo fechado. A maioria sempre está errada. Ponto. Olhem qualquer coisa da vida comum, não estou falando de investimento só. Qualquer coisa, a maioria sempre está errada, a maioria sempre perde dinheiro, a maioria está sempre endividada, a maioria sempre faz escolha errada, sempre leva o estilo de vida errado, a maioria sempre está errada. É outra premissa da nossa metodologia que eu trago hoje como reflexão para vocês, ok? Aí o pessoal em massa falando da Transmissões Paulista, é isso aí mesmo, tá? O Mauro está perguntando aí a questão da liquidez da empresa. E questão de dívida, né? O Mauro levantou uma questão interessante. Apesar de ser assunto da aula de amanhã, eu vou dar uma pinceladinha aqui. Questão de pagamento de dividendos. Por que eu disse que tem que olhar mais coisas? Não é só os dividendos, não é só o lucro, nem nada. Oi, que é a empresa de telefonia, que hoje está em recuperação judicial, teve uma época
que ela distribuía muito dividendos, e não faz muito tempo, ela era a rainha dos dividendos na bolsa, e muita gente comprava Oi por causa dos dividendos. E eu achava muito esquisito e questionava, a Mirielle deve ter lembrado dessa época, eu questionava o seguinte, caramba, como que pode uma empresa distribuir dividendo com a dívida dela aumentando? A dívida está sempre aumentando e ela está distribuindo dividendo. Pessoal, vamos parar para pensar como empresário, como gente de negócios. Por que um majoritário, por que um sócio majoritário distribui lucro contraindo dívida? Porque ele está querendo pegar o dele e sair, ele não está querendo ser bonzinho e deixar dividendo para você. É que ele não pode distribuir para ele e para você não. Então ele distribui para ele pegar o dele e ir embora. Empresa que aumenta lucro, aliás, aumenta dividendo, aumentando dívida, é empresa para quebrar. Por isso você tem que olhar um negócio como um todo, mas isso é assunto da aula de amanhã, beleza? Vimos o que é o buy and holder e o trader. O trader é aquele atirador de elite. O trader é o especulador. Quando você fala a pessoa especula na bolsa, ela faz trade. Ou seja, para ela ali já não interessa mais a empresa em si. Para ela interessa pegar uma boa oportunidade de variação de preço. Ela busca ações de alta volatilidade ou outros ativos de alta volatilidade. Vou puxar o gráfico aqui só para mostrar. Por exemplo, vou mostrar exemplos de trades nossos. Um exemplo de trade nosso, vou pegar aqui a MYPK3. A MYPK3, o primeiro grupo comprou a 18 e uns quebrados, o segundo comprou... Você lembra, Edenilson, quanto que o segundo comprou a MYPK3? O Edenilson vai ver o valor exato, mas a gente comprou... bom, o segundo grupo ele comprou aqui, ó, nos primeiros pregões de dezembro. Ele tá falando que foi 18, 19 alguma coisa. Olha onde a ação tá. Em algum momento aqui a gente vai vender ela. Então o que a gente ganhou? A ação saiu, por exemplo, de 19 e foi a 23. O que a gente ganhou? Vou puxar aqui a calculadora. 23 dividido por 19... É engraçado, a calculadora não está funcionando. A gente pagou 19,19. Então, 23. A gente ganhou 12%. Tá certo, né, Denilson? Não, mas não dá 12, não. Dá 12%, né? 19 a 23 reais. A gente comprou 19, 23 só para arredondar a conta. 19, 23. O Edenilson é engenheiro aqui, ó. Ele que vai fazer as contas pra gente. Então, olha lá, o Maurão, opa, legal. O Maurão ele faz parte do grupo fechado, é isso mesmo, ó, na verdade deu 23,5. Ah, tá. Ô Edenilson, manda o link pro seu Jesus para ele encaminhar pro Agnaldo, o link da aula de hoje, fazendo favor. Então, alta de 23,5. Significa que se o cara ele comprou 100 mil reais de MYK3, PK3, quando a gente deu o comando, e vendesse amanhã, por exemplo, na abertura, ele ia ganhar 23.500 na variação. Ele comprou, pagou 100 mil pelo lote de ações lá que ele pegou, vai vender por 123.500. Então, olha bem o que o trader faz. Ele compra e vende depois. Isso, no caso, seria um swing trade. A gente ficou um mês e pouco com a ação. Não que a gente vá vender, viu, pessoal do grupo? Não que a gente vá vender. Ó, o David, que também é do grupo fechado, confirmou aí, ó, compramos a 19,19 no segundo grupo. O primeiro grupo comprou um pouquinho mais barato, tá carregando a posição também. Em algum momento a gente vai vender. Então, pra gente, não interessa os fundamentos da MYK3 a princípio, porque a gente não vai ficar com ela. O que interessa é que ela suba para a gente achar um ponto para vender e realizar lucro. Então veja só, pegar aí uma variação de 20 e poucos % em um mês e meio, é bom, é melhor que a agiotagem, né? Mas enfim, aí você não é sócio, você vai vender. Tem outros, né? Por exemplo, outra que a gente está fazendo um trade bacanudo é Centauro.
Centauro a gente comprou ela no dia 2 de dezembro. Foi aqui, ó, dia 2 de dezembro. Aí o pessoal também puder confirmar aí, acho que foi na faixa de 28 e alguma coisa, né, que a gente comprou Centauro, ou 29 alguma coisa. E ela tá nos 41, né? Tá. Daqui um pouco a Centauro dobrou de valor em pouco tempo. Aí a gente vai vender ela em algum ponto e ficar com essa variação. Ou seja, você comprou 10, virou 20. Você comprou 100, virou 200 mil. É isso que é o trade. Só para vocês entenderem. Agora um detalhe. Vocês estão conseguindo entender o que é o trade? Que é comprar barato e vender caro? Eu poderia também vender caro e recomprar mais barato, mas eu não vou nem entrar muito a fundo nesse assunto. A gente pode fazer trade com os futuros. Oi? Ó, o Edenilson confirmando aqui. Ó, a gente comprou Centauro 2 do 12 a 28,80. E ela tá 41,77. E tá indo embora. Tá batendo no nosso primeiro objetivo traçado aqui. Aí a gente vai reavaliando e vai segurando a posição ou vai sair, né? Pouco tempo, deu 1 mês e meio, né, praticamente aí de operação. Ela tá quase dobrando de valor. Olha que negócio maravilhoso, né? Pois bem, esse mesmo trade a gente faz com os derivativos. Só que qual que é a diferença? O derivativo ele paga em dinheiro. Então vamos voltar para o índice futuro. O índice futuro, olhando de novo o nosso slide lá, vou voltar aqui. O índice futuro, ele paga 20 centavos em dinheiro na sua conta toda a virada de dia, 20 centavos por ponto de variação. Então vamos dar uma olhada como que isso funciona? Vou voltar aqui para o gráfico. Vamos supor aqui, eu não lembro o valor da minha entrada exata, mas vai estar no... Tem um vídeo no YouTube onde eu dei a entrada. Vamos pôr 28. Não vou nem fazer do meu inteiro, vou fazer do grupo, né? O grupo está pegando aí mais ou menos, teve a rolagem de contrato aqui, mas o grupo está pegando mais ou menos dos 108 até aqui, está pegando uns 10... 108, 118. Vamos pôr que o grupo está pegando aí uns 8 mil pontos, vai. Vamos descontar a rolagem, né, do contrato. Vamos supor que está pegando uns 8 mil pontos. Como que você calcula o índice futuro? 8 mil pontos. Essa calculadora não funcionando. Espera aí só um minuto, pessoal. Vamos ver se ela se resolveu. 8 mil pontos vezes 20 centavos. Vamos supor que a pessoa está com 20 contratos de índice futuro. Vezes 20, dá 32 mil reais. Do dia 2 de dezembro até agora, operando 20 contratos em dinheiro, né? Vamos supor que a pessoa tivesse com um contrato futuro só, né? Só para ter uma noção. 8 mil pontos vezes 0,2. Daria R$ 1.600, ou seja, mesmo a pessoa operando pequenininho, dá uma graninha ali para ela em um curto período de tempo, certo? Então, só para exemplificar para vocês. E a gente faz trade no dólar, eu estou inclusive ganhando na queda do dólar, operando vendido. Tem o seu Jesus aqui que faz o trade com boi gordo e milho futuro, né? No caso do dólar, é R$10 por ponto de variação. No caso do boi gordo, são R$330 para cada R$1 na cotação de variação. Milho futuro, R$250 para cada R$1 de variação na cotação, em dinheiro. O Mauro está perguntando qual que é a garantia de cada contrato. Para você operar um contrato futuro posicionado, como a gente faz, ficando vários dias com ele, depende de corretora para corretora, mas normalmente a corretora vai te pedir em torno de R$2.000, R$2.800 de garantia. A gente usa um manejo de risco de R$5.000, mas a corretora ela pede R$2.000 de garantia, que pode ser por ações. Aí eu vou explicar para vocês no fim por que é que nosso grupo faz duas rentabilidades sobre o mesmo capital. Por que que o nosso grupo faz o capital render 2 vezes, tá? Então, só para adiantar aí a pergunta do pessoal.
Seguindo a nossa aula, senão ela vai ficar muitíssimo longa. Então, para o trade é isso. O trader é isso. Ele assume um risco maior em troca de uma rentabilidade maior. Porque diferente do buy and holder, no nosso grupo, nesses trades que a gente faz, a gente acompanha mais de perto. Só que a gente pega uma rentabilidade muito maior dentro de um período. Ok? E aí, chegando na parte final da nossa aula, e daqui a pouco eu vou falar sobre como que você começa do zero e tem lucro na bolsa, a reflexão número 11. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Certo? A gente está falando de rentabilidade, da empresa que rende mais, paga dividendo, das operações que dão uma rentabilidade de 20%, 30%, 50%, mas tem que lembrar o seguinte, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Porque, por exemplo, o cara que não conhece isso aqui, ele fica ganhando lá uma porcaria de juro até negativo na poupança. Ou ele fica ganhando um jurinho pequeno na renda fixa. Por quê? Ele não tem o conhecimento. O conhecimento é o que rende os melhores juros. Então, agora nós estamos chegando no momento de responder aquela pergunta da Glauce, se eu sou buy and holder, né? Só vendo se não tem nenhuma pergunta. Beleza. Então, Glauce, essa é a nossa metodologia. A gente mistura o buy and hold com o trade. O que a gente faz? A gente faz trade com boas ações, ou seja, o nosso grupo monta uma carteira de ações e segura ela por um tempo para vender essas ações mais caro. E aí a gente tem uma rentabilidade dessas ações, a gente realiza o lucro dessas ações. Ao mesmo tempo, a gente faz trade com contratos futuros. No caso, a nossa operação atual é no índice futuro. E a gente vai ganhando em dinheiro com a valorização do índice futuro. E para comprar esse índice futuro, a gente não coloca mais dinheiro. A gente usa a própria carteira de ações como garantia para operar o contrato futuro. Então, a gente tem a rentabilidade da valorização das ações e tem o ganho com o índice futuro. As duas rentabilidades feitas sobre o mesmo capital. Por isso que o nosso ganho é tão alavancado, certo? A gente assume um risco maior, só que esse risco acaba sendo controlado pelo conhecimento, a gente estuda diariamente, faz um estudo matinal, não precisa ficar na frente do computador igual louco, e vai carregando as posições. Eu não sei quanto está agora, porque o mercado teve essa pequena queda e voltou a subir. Mas a última vez que a gente tinha avaliado a nossa rentabilidade do grupo, do dia 2 de dezembro, ela tinha dado, do dia 2 de dezembro até a primeira semana de janeiro, que foi quando eu fiz a avaliação, ela tinha dado 48,6%. Desses, acho que 10,8% era da carteira de ações e 30% era do índice futuro. Né? Tá aí o pessoal que está no grupo, eu mandei o estudo detalhado da rentabilidade. Então o índice futuro ele é importante, os contratos futuros, né, eles são importantes para você ter uma rentabilidade muito grande, certo? Então a gente compra uma carteira com boas ações, a gente normalmente monta uma carteira com 8 a 12 ou às vezes 15 ações, nessa do nosso momento é uma carteira com 9 ações, para pegar a valorização dessas ações e vender mais caro, então isso é um trade. E aí a gente usa essa mesma carteira de ações como garantia para operar o contrato futuro, no caso agora está sendo do índice futuro, certo? Aí a gente pega o lucro dessas operações e acumula patrimônio em ações de excelentes empresas. Então, é aquilo que eu falei de você separar na sua cabeça. Patrimônio e capital alocado a risco. O patrimônio, você vai comprar, por exemplo, empresas como Transmissão Paulista, como Banco Itaú, como alguma empresa do setor de saneamento, tem Sabesp, Sanepar, que são negócios que não tem crise para esse negócio, uma empresa da área da saúde. Você compra uma carteira de ações boas para você ser sócio, aí você vai usar aqueles critérios de ver a saúde da empresa para acumular patrimônio, aí você é buy and holder. Com o lucro dos trades que você faz, assumindo um risco maior. Essa é a metodologia nossa, tá? Então o grupo ele existe para fazer os trades. E aí cada um escolhe a sua carteira de ações. Então respondendo a Glauce, eu sou uma mistura dos dois. Então eu tenho uma carteira de ações que eu compro como sócio para poder viver dos dividendos dela e tenho uma carteira de trade onde eu assumo um risco maior
para poder ter uma rentabilidade também muito alavancada, tá certo? Se eu respondi aí a sua pergunta. E aí, dentro dessa nossa metodologia, como que a gente faz a tomada de decisão? Tá? Isso eu vou me aprofundar na aula de amanhã. A gente toma a decisão sobre quais empresas comprar, quando vender, se fica ou não fica na posição, como que a gente vai ficar no índice futuro, se a gente vai vender, se a gente vai ficar, se a gente vai operar vendido. Como que a gente toma essas decisões? Baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é cenário econômico. Então a gente olha para o cenário econômico mundial e local. Né? Nos nossos estudos, a gente olha as notícias, olha as perspectivas, olha os números e tal. A gente olha o fluxo, é um segundo pilar. O fluxo é o quê? É o fluxo dos investidores. Então a gente normalmente olha toda manhã. Isso vai no relatório que eu mando para o grupo. Qual é a posição dos investidores estrangeiros e os locais no índice futuro, para saber quem está comprando, quem está vendendo. Eventualmente a gente dá uma olhada no fluxo no dólar, para saber como que cada investidor está se posicionando. Se o estrangeiro está saindo, se ele está entrando, se o institucional está comprando, está vendendo. Porque a nossa metodologia ela é baseada numa metodologia que imita um animal, que foi até o Edenilson que me lembrou o nome dele, chamado peixe-piloto. Então você tem o tubarão. Quem que é o tubarão no mercado financeiro? São os grandes investidores, são os grandes fundos de investimento, os grandes bancos, que eles que realmente movimentam o preço. Então eles são os tubarões. E no jargão do mercado financeiro, sardinha são os pequenos investidores. O sardinha está lá nadando em cardume, bonitinho, vem um tubarão e engole todo mundo. E a gente, é sardinha, é tubarão. A gente não é tubarão porque não tem o tamanho, né, não tem o capital bilionário de um fundo de investimento. Mas a gente também não é sardinha porque não fica à mercê do tubarão. A gente é o peixe-piloto. O peixe-piloto é aquele peixe que nada atrás do tubarão assim, ó, bem pertinho. O tubarão estraçalha um cardume, ele come o que vem caindo do tubarão. Então a gente segue o tubarão na nossa metodologia. Por isso que o fluxo é importante, porque a gente nada junto com o tubarão. Outro pilar importante são os fundamentos. Então, mesmo quando a gente compra uma empresa para fazer trade, a gente olha os fundamentos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Só um minutinho que eu vou pegar um print de um relatório que eu mandei para o grupo de compra de MYPK3. Eu tenho ele aqui, só vou pegar rapidinho para vocês terem uma ideia. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês podem mandar dúvidas. Se está difícil de entender, se estão entendendo, só para eu dar uma situada. Vamos lá, deixa eu achar qual foi o dia. Acho que foi por aqui. Olha lá, ó. Deixa eu só cortar a imagem. Isso, exatamente. Boa. Só queria cortar aqui para não aparecer o pessoal que está no grupo. Acho que deu certo. Só um minutinho. Acho que assim dá. Tá? Se aparecer também acho que não atrapalha o pessoal, porque não tem número, só tem nome. Vamos lá. Ó. Então tá aqui. O relatório eu mandei assim, ó. Boa tarde, investidor. Seguimos nossa operação, que ao menos por enquanto acumula bom lucro, fizemos boas entradas, isso tem refletido nos resultados. Temos um novo comando, compra imediata e a mercado de um lote de MYPK3. Neste momento, o ativo negocia a R$ 19,19. Aí, tá lá, ó. Aí eu coloquei assim, ó, vamos aos estudos das razões. Falei que essa ação já estava no grupo 1. MYPK3, a eShop Maxion, uma empresa que fabrica peças automotivas, mais especificamente peças estruturais de veículos leves e pesados. Ela possui 3 principais divisões. Uma delas, né, fabrica, reforma vagões de trem. Ela
atua na área ferroviária. Aí voltando aqui, vou pegar o próximo print, só um minutinho. Deixa eu cortar de novo. Só para vocês entenderem como que a gente faz os estudos, quais são os pilares da nossa análise. Ok. Trazer para cá. Então, trazendo aqui, ó, graficamente, temos um ombro, cabeça, ombro invertido em andamento e os preços trabalhando colados na reta pescoço. Hoje, a ação beliscou a média móvel exponencial de 21 períodos e reagiu fechando no mesmo preço da abertura e deixando o sombra inferior. Mostrando força, teríamos uma breve busca pelos R$ 20,47 no curto prazo. Convém alertar que esse é um ativo complexo e pouco direcional, requerendo paciência e frieza para quem opera. Contudo, acredito muito no potencial da ação, especialmente porque ela está fora do radar do mercado. Assim que tivermos um movimento de apreciação dos preços das empresas mais conhecidas e estas ficarem caras, que foi justamente o que aconteceu, os investidores costumam vasculhar o mercado em busca de ativos mais descontados. Nesse momento, podemos ter um movimento de subida firme de MYPK. Foi ou não foi o que aconteceu? Subiu tudo que era conhecido no mercado em dezembro e agora está disparando o MYPK. É um movimento natural. Então a gente olhou cenário, olhou gráfico, e aí, dentro desse relatório, só vou ver se eu pego aqui o outro print, a gente olhou fundamento, para vocês verem que essa é uma análise. Aí, ó, pronto, aí apareceu o contato de todo mundo, mas não tem problema. Só aumentar aqui, ó. Vamos lá. Eu coloquei o seguinte, ó. A razão de preferirmos o MYPK3 para essa carteira de trade é a sua exposição ao setor ferroviário, que entendo estar em uma franca expansão e sua situação especial de desconto. Aí eu coloquei ali, ó, um print do site Fundamentos, mostrando que o valor patrimonial dela era maior do que o valor da cotação, ou seja, ela estava sendo vendida a menos do que o patrimônio líquido. Quer dizer, não tem como a empresa não subir, né? Empresa boa, num bom mercado, ou seja, atualmente ela é negociada a um valor menor que o próprio patrimônio. E aí acabou que deu certo. Hoje esse é o gráfico, vocês viram qual que era o gráfico na época que a gente fez a compra, e hoje esse é o gráfico de MYPK. Tá? Ela fez o ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo da operação era esse topo anterior aqui, ela rasgou firme o topo anterior, lógico, agora ela deve cair ou ficar de lado por um tempo, porque ela está longe da média. Mas dependendo o comportamento do mercado e da própria empresa, ela deve voltar a subir e ir embora. Então a gente vai decidir se fica ou se continua nela, mas uma empresa que já deu um excelente lucro, e a gente fez a análise baseada em cenário econômico, fluxo, fundamentos, porque viu que a gente analisou o fluxo de para onde que o investidor ia. Não, primeiro ele vai para os ativos mais conhecidos. Aí os ativos mais conhecidos ficaram caros, ele começa a procurar ativos mais descontados, e ali estava a MYPK3. A gente olhou os fundamentos, ela estava sendo vendida abaixo do valor patrimonial, foi o que chamou a atenção nossa. E o gráfico, né? O gráfico está montando uma figura gráfica que eu ensino no treinamento, chamada ombro, cabeça, ombro invertido. Pronto, era um tiro certeiro, alinhou tudo, né? E uma premissa da nossa metodologia é que a gente sempre faz uma análise antagonista das notícias e do cenário. Porque quem está no grupo é testemunha de que normalmente as nossas análises elas são contrárias à análise majoritária. Por exemplo, quando teve o bombardeio à base americana no Iraque, todo mundo, inclusive noticiário, achava que ia começar uma terceira guerra mundial. E a análise que eu fiz mandando o áudio no grupo era de que aquele ataque dava a chance para o Donald Trump de deixar isso quieto, que eu achava que o discurso dele no dia seguinte seria um discurso pacificador. Por mais que fosse improvável, foi o que aconteceu. Né? Agora imagina quem vendeu suas posições, vendeu o índice futuro, vendeu as ações, porque achou que a bolsa ia desabar. Esse cara perdeu o dinheiro. Lembra, se você sabe quem que é o cara que está pagando o negócio, que está perdendo dinheiro, beleza. Se você não sabe, sai, porque provavelmente é você. No nosso caso, a gente sabia, tá? Obrigado, Edgar. O Edgar lembrando aí, os relatórios ajudam muito, obrigado. Ô, Márcio, alô. Ela tá falando para eu mandar um alô pro Márcio. O Márcio é um amigo muito querido de Ilha Solteira.
Tem um churrasco marcado aqui em Três Lagoas para ele vir para a gente fazer um churrasco daquele bem bruto mesmo. Um abraço aí, Márcio. Ela lembrando desse dia 15. Aí a Mirielle lembrando que é justamente, ó, junção de análise gráfica e análise fundamentalista. É o que eu vou ensinar amanhã. Análise gráfica e análise fundamentalista. E o Luiz Manhani falando, o tempo melhor de comprar Centauro já passou pelo que vejo. Como achar outro bom momento de compra de agora pela frente? Então, o Luiz, na verdade, vou voltar ao gráfico da Centauro aqui. A gente já está finalizando a nossa aula, mas fiquem aí porque é agora que eu vou falar sobre como começar do zero. Vou puxar de novo o gráfico de Centauro aqui, só um minuto. Centauro, olha só, é uma empresa que eu acho que ela vai se multiplicar várias vezes, tá? Não é que ela vai só dobrar, ela vai duplicar, triplicar, quadruplicar e tal. Só que seria isso, um Nova Magazine Luiza. Quando eu fiz a compra para o grupo, eu falei justamente isso. É a nova Magalu, né? Foi essa a ideia. Só que vamos raciocinar um pouco. O gráfico, ele não é determinante para você ter sucesso na bolsa. Inclusive, grandes investidores nunca usaram um gráfico. Mas ele te ajuda muito a enxergar o comportamento dos preços. Ela, na minha visão, ela vai valer, sei lá, 80, 100 reais? Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Acho que tem fundamento para isso. Mas vamos olhar alguns pontos de referência. Primeira coisa, tá vendo essa linha vermelha aqui? Amanhã eu vou ensinar sobre leitura de gráfico. Ela é uma média móvel exponencial. Ela é média porque ela realmente é a média de, nesse caso aqui, 21 pregões, né? A vermelha de 21 pregões, a de 5 é de 5 pregões, a de verde. Ela é móvel porque conforme o preço vai se movendo, ela vai movendo junto. E ela é exponencial porque, apesar de ela ser uma média, ela atribui valor maior para os pregões mais recentes. Eu uso ela como referência. Perceba que o preço, uma hora ou outra, ele sempre busca a média móvel exponencial de 21 períodos. A média móvel, nesse caso aqui, ela está nos... Cadê? Média móvel está nos R$ 36,22. O preço da ação, ela está nos R$ 42,00, nos R$ 41,77. Tá vendo como está esticado? Então, hoje não é o período, ou amanhã, melhor dizendo, não é o melhor momento de comprar, né? O melhor momento de comprar é pelo menos no retorno à média. A gente usa linhas, chamadas linhas de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, conectando os fundos da sequência para tentar ter uma referência. Então, imagina, se o preço, no curto prazo, ele cai aqui na região dos R$ 36,00, R$ 37,00, por exemplo, aí ela já fica mais interessante. De repente ele não cai, ele fica de lado e a média vai subindo, aí fica interessante também. Mas nesse momento, a chance dela fazer uma correção para voltar a subir, igual ela fez aqui, ó, caiu. O que a gente fez foi comprar aproveitando a correção. Corrigiu, compra. Ah, mas eu não sei quando vai corrigir. Então só espera ela aproximar de um ponto de referência, que pode ser a média ou pode ser as linhas de tendência. As linhas, às vezes, ela não volta, mas na média, normalmente ela volta. Conseguiu entender o raciocínio aí? Centauro eu acho que é uma empresa boa, dá para surfar mais uma alta bacana nela. Agora, como achar outras oportunidades? Isso aí é tema da aula de amanhã. Inclusive, vou fazer no finzinho aqui um resumo do que vai ser a aula de amanhã. Conseguiu entender o raciocínio aqui da Centauro, Luiz? Inclusive, você está matriculado para o treinamento investido na Bolsa 3.0, que vai ser agora no fim do mês. Então, você vai fazer parte do grupo fechado de investimentos, de investidores. Então, se surgir uma oportunidade, eu vou dar o comando para quem está de fora entrar, ou de repente a gente vai vender a nossa posição e recomprar mais barato, mas aí você vai estar acompanhando essa movimentação, beleza? Vamos lá para a parte final da nossa aula. Última reflexão de hoje. O conhecimento verdadeiro é reconhecer que você não sabe nada. Te lembra alguma coisa dessa frase? O conhecimento verdadeiro é reconhecer que você não sabe nada. Porque às vezes o cara ele acha que ele já domina o negócio, que ele sabe, que ele assistiu um vídeo lá no YouTube e falou, não, agora eu tô craque em ação. Aí realmente o cara perde, né? O verdadeiro conhecimento é reconhecer que não sabe nada. Tá? O mercado é muito mais complexo do que ele parece. Então agora vamos para a prometida
Ah, o David tá falando para chamar pro churras. Ô, David, desde já você tá convidado, viu? Porque no Churrascagem, que é um evento de churrasco que tem em Três Lagoas, rapaz, a estação de churrasco do Tomodachi, que o David, junto com a esposa dele, são donos do Tomodachi, fantástica, com salmão, tilápia, jacaré. Foi realmente muito bom. Então, como começar do zero e ter lucro? Então, você está aí, tem que ter costela, realmente. Você está aí e fala, bom, eu não faço parte desse grupo fechado de investidores, também não tenho conhecimento nenhum, conhecimento que eu tenho em Bolsa de Valores é o que eu estou tendo aí nesses 2 dias de Semana do Investidor, vai ter mais um conhecimento, vai dar uma aprofundada boa amanhã, na parte realmente de análise de ação, identificar oportunidade e tudo mais, mas eu quero começar do zero, tenho um capital pequeno ou não tenho capital, vou começar agora a reservar, aprendi ontem que eu preciso guardar, fazer minha reserva, como que eu começo do zero e tenho lucro? Certo? Com um risco bem reduzido. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai abrir uma conta na corretora de valores, tá? Ah, mas como que eu abro uma conta na corretora de valores? Na descrição do vídeo tem o link de uma aula que eu gravei fazendo um passo a passo de como é abrir uma conta na corretora. Veja só, abrir conta na corretora é gratuita a abertura e é gratuita a manutenção, quer dizer, você não gasta nada. Se você quiser abrir só para ver como é e largar lá e nunca mais mexer, não vai ter custo nenhum. Eu vou pedir para a Mirielle, se ela puder, ela mandar o link no chat do vídeo onde eu ensino a abrir a conta na corretora. Abram na XP, é a minha recomendação, apesar de eu não ter parceria, não ter nada com a XP, é a melhor corretora que tem para investir, especialmente se um dia você for fazer trade com derivativos, tá? Vai na XP, porque tem aquele negócio de corretora com corretagem grátis, é a pior viagem, você vai perder muita grana nessas corretoras. Eu estou falando aí porque eu tenho experiência no mercado, tá? O Edgar lembrando a especialidade, legal. Aí tá, primeiro passo, corre lá e abre a conta na corretora de valores. Vai vir no seu e-mail, assim que você abrir, leva 5 minutos para abrir a conta na corretora. Assim que você receber o e-mail de confirmação da abertura de contas, você vai receber o login, a senha e a assinatura eletrônica. E vai receber as instruções de como você transfere dinheiro para a corretora, certo? Segundo passo. Mudou, perdão. Segundo passo, reserva uma quantia mensal para investir e transfira para a corretora. Então, ou você já tem um capitalzinho, certo? Ou você vai começar a guardar. Então, você pega esse capital ou pega esse dinheiro que você vai começar a guardar e transfere. Você faz um TED da sua conta no banco para sua conta na corretora e vai colocando lá, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai comprar uma empresa por mês e vai fazer buy and hold. Você vai comprar para não vender. Vai comprar uma empresa por mês. Então, imagina que você vai guardar, sei lá, R$300 por mês. Então, transferiu R$300, você vai escolher, segundo os critérios que você está aprendendo nessa aula e que você vai aprender de forma mais aprofundada na aula de amanhã, você vai escolher uma empresa boa, de um bom setor, de uma empresa durável. Aí você vai comprar R$300 dessa empresa. No mês seguinte, você aportou mais R$300. Aí você vai pegar outra empresa boa, seguindo os critérios que a gente está ensinando e tal, e vai comprar R$300 dessa empresa. E vai fazer isso mês a mês, escolhendo cada mês uma empresa nova e comprando, até você completar uma carteira com 8 a 12 ações. Isso daí é um critério seu, 8, 10, 12 ações, 9 ações, não importa. Montou a sua carteira, ela tem 8 a 12 ações, a partir do mês seguinte, o seu aporte, você vai comprar mais ações de uma das empresas que você tem na carteira. De qual empresa? Da empresa que representa a menor fatia da sua carteira, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma carteira aberta aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou entrar aqui num site que eu também vou recomendar para vocês, se vocês quiserem entrar. Eu acho uma ferramenta muito útil. Só um minuto, caiu. Essa aqui foi uma carteira
que nós montamos entre setembro e outubro agora de 2019. Ela está dando quase 30% só a carteira de ações. Desses 30%, então, por exemplo, deu de uma carteira de 100 mil, né? Investido 100 mil foi para 111 e uns quebrados. É que aqui, na verdade, tem uma ação que foi vendida. Mas, na verdade, o que eu quero usar de exemplo é isso aqui. Se você comprou exatamente R$300 de cada ação, a sua carteira deveria ser todas as fatias da mesma medida, correto? Aqui foi um caso que a gente comprou uma fatia exata de cada ação proporcional. Então, vamos supor, a gente comprou 10 mil dessa, 10 mil dessa, 10 mil dessa. Mas percebe que tem fatia que está menor e tem fatia que está maior. Como que você vai comprar a próxima ação? Você vai escolher a menor fatia e vai aportar nela. Porque aí, automaticamente, você está comprando a ação mais barata, né? Entre aspas, a ação que evoluiu menos. Então, comprou as 10 ações, vamos supor que a sua carteira seja de 10 ações. Comprou as 10 ações, no mês seguinte você volta, olha na sua fatia, qual ação que tem menos capital porque ela deu uma encolhida ou porque ela aumentou menos. Ah, é a Cielo. Então vou lá e compro meus R$300 de Cielo. No mês seguinte, qual que é a menor fatia? Ah, é Transmissões Paulista. Vou lá e compro Transmissões Paulista. No outro mês, qual que é a menor fatia? Ah, é Banco do Brasil. Vou lá e compro Banco do Brasil. E no outro, Petrobras. Vou lá e compro Petrobras. E assim sucessivamente, certo? Se você usar essa estratégia, primeiro, o preço não vai importar muito. O preço vai ser irrelevante, porque você vai fazendo preço médio. Segundo, o risco é extremamente reduzido, porque você está comprando empresa boa e porque você está colocando o tempo a seu favor. Você não vai comprar e vender, só vai fazer isso. Você não vai, lógico, fazer a rentabilidade igual a do nosso grupo, mas você vai fazer uma rentabilidade muitas vezes acima da renda fixa, por exemplo. Então você vai começar a multiplicar o seu patrimônio a partir do zero, tá? Vocês acham que valeu a pena essa dica aí? Ah lá, legal, exatamente, Frank. Pode ir na XP, não tem erro. Aí o nego vai falar, mas você paga corretagem. Cara, corretagem é irrelevante. Primeiro que você vai pagar, quando você comprar um lote de ações, você vai pagar R$18,90 de corretagem, mais as taxinhas lá, vai custar tudo uns 21 a operação. Você pegar R$200 e comprar 21 e comprar um lote, você vai pagar R$21. Significa aí pouco mais de 10% do seu capital aportado. Só que daqui um pouco ele valorizou 20, 30%. Então, perdi a questão de compra do lucro. Não entendi, David. Você pode explicar melhor aí? Perdão, é que eu não consegui entender. Eu repito com todo prazer. Ah, legal, Você falou mesmo que tinha na Ágora. Oi? Ágora é do Bradesco, inclusive. O da aula. Ah, tá. O aqui é do vídeo. Ele tá na descrição. Do vídeo que eu ensino a abrir conta na corretora. Se puder mandar aí, eu agradeço, viu? Deixa eu só esperar o David repetir. Ah, tá. Você fala sobre comprar a empresa que evoluiu menos. Então, se você está fazendo, vou voltar aqui, ó. Imagina, vou voltar ao site Meus Dividendos aqui, ó. Site Meus Dividendos, pessoal, dá uma explorada nele. É meusdividendos.com. Você consegue simular carteiras ali. Você consegue fazer a sua compra na corretora e faz virtualmente aqui para ele te mostrando sobre o quanto evoluiu e tal. Eu vou usar só para mostrar o gráfico. Então imagina, você está fazendo essa estratégia do buy and hold aqui, certo? Aí, se você está aportando um pouquinho todo mês, o que você faz? Compra uma empresa, no mês seguinte você compra outra, no mês seguinte você compra outra, aí de repente você comprou as 10. Agora você vai começar a aportar nas ações que você já tem. Como que você escolhe qual ação aportar? Se você comprou todo mês igualzinho, R$300 todo mês, se as ações não movimentassem a cotação, se elas não subissem de preço ou caíssem de preço, cada fatia do gráfico seria exatamente igual uma outra.
Só que, por exemplo, nesse gráfico dessa carteira que a gente montou em setembro, você pode perceber que tem fatias que estão maiores e fatias que estão menores. Então, se eu fosse aportar capital esse mês, onde que eu aportaria? Na menor fatia, no caso é Cielo. No mês seguinte, onde que eu aportaria? Se o gráfico continuasse exatamente assim, Transmissões Paulista, que a outra é menor. Se continuasse exatamente igual assim, onde que eu aportaria? Petrobras. Entendeu? Porque aí automaticamente você está comprando a ação mais descontada da sua carteira, sem você precisar fazer conta, sem precisar pesquisar preço, nada. E se você não tem um gráfico assim, faz uma planilhinha no Excel. Aí você coloca quanto que cada uma representa em valor na sua carteira. A que representar menos é a que você vai comprar, certo? É uma estratégia de você comprar de pouquinho, indo acumulando patrimônio. Cara, não tem erro. Passou, por exemplo, alguns meses, você pode olhar que vai ter lucro. Vai ter lucro vindo da valorização das ações e vai ter lucro vindo dos dividendos, tá certo? Essa pessoa só com isso, ela já começa ganhando, tá certo? Pessoal, para finalizar, de nada aí, o Lucas Pedriali tá aí, né? Filho do Sidney Pedriali. Rapaz, que pessoal fantástico. Ambos foram alunos aí na primeira turma. Muito obrigado pela presença. Amanhã a gente vai ter o dia 3 e que é o último dia da Semana do Investidor. O que a gente pode esperar para amanhã? Para vocês guardarem expectativa aí. Amanhã a gente vai estudar como escolher boas empresas para ser sócio. Então a gente vai dar uma aprofundada no conceito sobre, por exemplo, eu falei aqui na parte final que se você começar pequeno, começa sendo sócio, começa fazendo buy and hold, comprando boas empresas de pouquinho. Agora, como que eu vou escolher essas boas empresas? Então, amanhã eu vou ensinar. Como saber se uma empresa está cara ou barata? Eu já dei uma pista hoje, mas amanhã eu vou ensinar. Como encontrar boas oportunidades para trade, que seria aquela pergunta do Luiz Magnani, né? Como que agora eu vou procurar outra oportunidade? Amanhã também eu vou ensinar. Quais são os tipos de análises de ações que existe? A gente tem duas grandes escolas, a escola fundamentalista e a escola técnica. Uma analisa os fundamentos, a fundamentalista também chamada de escola clássica, e a outra estuda os gráficos. E aí você tem o aprendizado de ler gráfico. Eu mostrei o gráfico para vocês hoje, mas deve ter ficado confuso, né? Dá para ter uma ideia, quando você olha um gráfico desse, dá para ter uma ideia de que o preço está subindo. Mas você sabe, por exemplo, o que significa esses risquinhos aqui, essas velhinhas aqui? Amanhã eu vou ensinar. Vou ensinar o que são os candles, o que eles representam, o que são as médias, o que são as linhas, alguns padrões mais básicos do gráfico, certo? Aí vocês vão conseguir olhar um gráfico e ver. Marcos, a corretora, ó, ela pode fazer diferença sim, tá? Mesmo que você saiba operar bem na corretora que você tá, se a gente tiver um período adverso, pode acontecer de, por exemplo, o índice vir contra, mas a gente mesmo assim segurar a posição. A XP, ela tende a te segurar melhor em períodos adversos, no caso dos contratos futuros, do que outras corretoras. Então, às vezes, se o aluno está em uma outra corretora, ele pode ser estopado. Outra coisa, dá uma verificada se na sua corretora eles permitem que você opere contratos futuros, porque não são todas as corretoras que disponibilizam a operação de contratos futuros. E o nosso grupo, a maior rentabilidade dele está dentro dos contratos futuros. Veja que na carteira de ações a gente já faz uma rentabilidade muito maior que a média, mas a extraordinária está no índice futuro, certo? Voltando aqui para o nosso slide, então amanhã eu vou ensinar como que ler um gráfico de candlestick e como ganhar dinheiro com contratos futuros, tá certo? Então amanhã é uma aula matadora, é uma aula avançada, né, vamos dizer assim, e eu espero que quem tá aí esteja entendendo a lógica do mercado. Eu sei que no começo não é fácil, mas acompanhe a gente amanhã aí que tudo vai ficar bem mais claro. Ia me falar alguma coisa? Não. Ah, não, então tranquilo. Pessoal, eu sei que a gente durou mais do que o
o esperado, mas eu me empolgo quando eu falo de Bolsa de Valores. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, agradeço muito, deixa eu só voltar aqui para a tela. Voltar aqui para... Então eu agradeço muito aí a participação de vocês, agradeço muito, saí muito feliz daqui ontem, hoje mesma coisa, de ver o pessoal participando, perguntando, para mim é uma honra, tem pessoas muito queridas aí no chat, pessoas que são amigas pessoais, então eu agradeço muito, venham para a aula de amanhã, que a aula de amanhã realmente ela é muito boa, muito forte, muito avançada, e quem tem interesse de investir em ações, de começar pequeno ou já começar grande, mas não sabia como, assiste a minha aula, tá aí na descrição do vídeo, sobre como abrir uma conta, segue o passo a passo, em 5 minutos você abre a conta, é muito tranquilo. Se tiver alguma dúvida, traz a dúvida amanhã no chat que a gente comenta, responde, ajuda aqui. No link aí também, tem o link para entrar no nosso grupo gratuito de Telegram, onde eu mando de forma mais informal, mais descontraída, áudios, figuras ou textos comentando o mercado, comentando alguma notícia, de repente pode ser um norte para alguém que queira se desenvolver, que queira ou que já opere e queira pelo menos uma referência. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, e se inscreva aí no canal, porque eu vou estar sempre colocando uma aulinha nova, uma aulinha gratuita. Mas amanhã a gente se encontra aqui de novo, às 19 também, o link como foi hoje, ele vai no e-mail de vocês, e mais uma